Olá, cinéfilos! Trouxe para vocês os meus comentários sobre Homem-Formiga Quantumania, o filme que inaugura a fase 5 do universo cinematográfico da Marvel e que foi recebido com críticas bastante mistas aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Mas convenhamos, de uns tempos para cá, todo mundo resolveu pegar no pé da Marvel por fazer o mesmo filme que tem feito pelos anos passados. É como se, até então, ninguém se preocupasse muito com o fato da Marvel estar repetindo a sua própria fórmula. Agora, não, isso chamou a atenção de todos. E o crucificado da vez é o pobre Scott Lang, o Homem-Formiga, cujos filmes sempre trouxeram um ar de leveza, de descontração, que não tinha dentro dos filmes mais excessivos do estúdio, aqueles filmes mais espetaculares do estúdio. Homem-Formiga e Homem-Formiga e a Vespa quase permitiam que nós esquecêssemos estar em um universo compartilhado e somente apreciar aquela diversão escapista que é a cara de todos os filmes de super-heróis. Eu até lembro hoje aquela cena em que o Jaqueta Amarela e o Homem-Formiga brigavam dentro de um cenário de brinquedos da Cassie, quando ela era ainda criança. Por falar nela, Quantumania não é bem assim. E tudo começa quando a filha de Scott Lang, que também é prodígio, como quase todo mundo na Marvel, resolve construir um aparelho que permite comunicação com o mundo quântico. Em 10 minutos, toda aquela existência contemporânea em São Francisco que nós estávamos acostumados se transforma, na verdade, em um mergulho, uma nova realidade, em um novo universo. Um universo comandado por um tirano, Kang, o Conquistador, em que o quinteto central do filme, basicamente, Homem-Formiga, a Vespa, o Hank Pym e a Janet Van Dyne, além, claro, da Cassie, precisam retornar, custe o que custar, para a sua realidade. O diretor Peyton Reed nunca demonstrou em sua carreira nenhuma virtude extraordinária que o qualificasse além de um diretor médio. E talvez por essa razão ele tenha sido a principal escolha para dirigir uma aventura de super-herói de um sujeito médio. Entretanto, nesse episódio, o roteiro exige muito mais do que o diretor tem a oferecer. E aí, o Peyton olha para onde? Ele olha para os outros filmes do estúdio, ele olha para Star Wars. E basicamente, se você chamar Homem-Formiga Quantumania de referencial, você está cometendo um ato de eufemismo, você está sendo leviano, porque Homem-Formiga Quantumania é basicamente um copiar e colar do Star Wars de 77, Uma Nova Esperança. E eu vou mostrar para vocês. Não são apenas os seres estranhos, as naves espaciais, ou mesmo o contexto das pessoas oprimidas pelo grande império do Kang. Você tem aqui sequências que são praticamente idênticas. A cena em que Hank Pym, Janet e a Vespa entram em um restaurante que lembra exatamente a cantina de Mos Eisley. Vocês lembram, né? Quando Han Solo dispara o primeiro tiro. Por exemplo, os personagens que se escondem atrás dos corredores disparando armas que lembram os blasters dos Stormtroopers. E o vilão, Kang, tem habilidades telecinéticas que mais parece que ele possui o dom da força, já que ele consegue manipular os corpos à distância dos seus adversários, enfrentando-os como se fosse Darth Vader. Alguém aqui já esqueceu que a espaçonave dele tem uma forma esférica e é utilizada para destruir realidades, muito parecido com a Estrela da Morte? E que o objetivo de Uma Nova Esperança era sabotar a Estrela da Morte e termina sendo também o objetivo de Quantumania? Mas para entrar em detalhes disso que eu estou falando, eu eventualmente entrarei em spoilers. Então fique alerta, não vai ser nada muito excessivo, mas fique alerta que essa crítica contém spoilers. E nesse momento, que tal você curtir, você se inscrever no canal, você deixar seu comentário, que você me ajuda muito. Chega até a ser curioso que a inspiração de Homem-Formiga Quantumania seja Star Wars, porque em todo momento da narrativa, o Homem-Formiga parece também ser referencial, parece também ser derivado. Ele é confundido com o Homem-Aranha, ele utiliza o escudo do Capitão América na mesma posição em determinada cena do filme, e mesmo a biografia que o Scott Lang escreve não está livre de suas frases motivacionais baratas e requentadas. Se tem esse contexto de derivação,
não há muita lógica no universo quântico. Mas aqui eu dou o braço a torcer. Eu gosto muito do visual de algumas criaturas que transformam, por exemplo, um cavalo com cabeça de lesma, ou uma pessoa com cabeça de brócolis, ou o Van, que é um personagem bastante curioso, ou mesmo as edificações ambulantes. Esses personagens melhor construídos conciliam-se com personagens que têm uma construção meio lugar comum para quem já está acostumado com o universo Star Wars e que não foge muito da mesmice. E é um mundo bonito de se ver. Tem alguns destaques, ainda que tem uma aparência meio plana e você percebe em algumas ocasiões a tela verde. Não são efeitos especiais computadorizados ruins, como alguns outros filmes, mas ainda assim você tem aquele ar de artificialidade. Mas o problema do filme, ele é mesmo do roteiro. Há uma série de personagens que só existem para servir como massa de oprimidos de Kang, que não desenvolvem nenhuma personalidade apesar de terem primeiro nome. O fato deles terem permanecido escondidos por tanto tempo e o Kang nunca tê-los encontrado, apesar da tecnologia avançada que ele dispõe e da quantidade de pessoal que ele dispõe. Vou dar para vocês dois exemplos que mostram esse modo problemático da Marvel de criar os seus roteiros. O primeiro deles é a tempestade de probabilidades, um evento físico quântico que o Scott Lang se depara em certo momento da narrativa e que a narrativa consegue explicar, ainda que de uma forma expositiva, e também consegue mostrar-nos as consequências narrativas, visuais, já que o Scott Lang praticamente se transforma em uma formiga operária dentro de um grande formigueiro, e cômicas. Mas, ainda que tenha construído essa tempestade de probabilidades, tenha criado um efeito visual bacana, imaginado algo que funcione dentro da lógica que o filme vai nos defender, simplesmente acaba com uma explicação tão boba, tão simplória, que a gente se sente mal. Quer saber um outro exemplo? A justificativa rasteira com que Cassie convence o vilão MODOK a simplesmente deixar de ser um vilão. Ela olha para ele e diz: por que você não deixa de ser um babaca? E ele compra a ideia. E aí eu fico: oi? É sério isso? Você simplesmente fez o vilão deixar de ser vilão, pedindo para ele: por favor, deixe de ser vilão? E eu já estava gostando dessa ideia de que o Darren, o Jaqueta Amarela do primeiro Homem-Formiga, se transformasse no MODOK, justamente para mostrar como esse cara super ambicioso, de uma super empresa, imediatamente poderia se tornar um assassino sangue frio, um assassino sanguinário, uma criatura sem qualquer pudor se não matar. E eu falo isso porque Homem-Formiga, por incrível que pareça, já que é um filme da Disney, da Marvel Studios, ele é socialista. Sério, ele traz uma espécie no centro da trama que trabalha coletivamente pelo bem da sociedade e não de si e não do indivíduo. Ele tem uma revolução, e é utilizado exatamente esse termo, dos oprimidos contra o tirânico que domina os meios de produção, domina aquela realidade. Uma heroína que pega a invenção do pai para tentar ajudar as pessoas menos favorecidas. E um herói que nada mais é do que o homem médio, que tem ansiedades, que tem neuras e que só quer comemorar o aniversário da filha, o sujeito comum. Nada desse sujeito heróico que acompanhávamos em filmes anteriores da Marvel. Dentro dessa grande lógica, faz muito sentido que a maior aventura do Homem-Formiga não tenha sido uma guerra intergaláctica contra Thanos, mas tenha sido uma aventura microscópica. Tenha sido uma aventura que passa despercebido para o mundo ao seu redor, para o mundo em que vive, em que ninguém percebe que o trabalho, que o operário comum consegue fazer a diferença na vida de todo mundo. É isso que me impede de desprezar o filme e de fazer parte daquele grupo de críticos que jogaram tomate podre. Porque, por mais que a gente ambicione a riqueza e a tecnologia de um Homem de Ferro ou do Pantera Negra, por mais que a gente aspire a coragem do Capitão América, por mais que alguns de vocês queiram aquele copo de cerveja interminável do Thor, no fim do dia, nós nos apaixonamos e nos aproximamos de super-heróis iguais a Homem-Aranha,
ao Homem-Formiga. Pessoas comuns, pessoas que tentam viver o seu dia a dia e, de quebra, salvar o mundo, ainda que ninguém saiba que isso aconteceu. E só mesmo um super-herói que é o cara médio poderia ficar remoendo durante todo o fim da narrativa, ansiosamente, se as suas ações não ajudaram a desencadear algo muito pior. Para Homem-Formiga Quantumania, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, eu dou 3 estrelas em 5. E, como eu convidei vocês, não deixem de interagir aqui com o perfil e dar sua opinião sobre o filme. A gente se vê numa próxima crítica. Tchau!